Bem-vindos a mais um episódio do Mais Imobiliário. Hoje vamos falar de um tema muito atual, que é a angariação e comercialização de empreendimentos. E para o efeito temos dois convidados de topo. Temos o nosso Nelson Santos, que é o formador de empreendimentos da Remax Portugal e é também agente da Remax Team Forever. E temos o Francisco Maria Correia, que é o responsável de marketing do Departamento de Empreendimentos. Bem-vindos, obrigada por estarem cá connosco. E gostaria então de começar pelo Nelson e fazer-lhe uma pergunta muito objetiva, que é, na verdade, quais são as diferenças que tu encontras quando contactas, portanto, promotores imobiliários, daquilo que é o trabalho que um consultor faz mais no seu dia-a-dia, que é o contacto com o cliente residencial, o cliente privado. Antes de mais, boa tarde e obrigado por este convite. Portanto, nós quando entramos na parte dos empreendimentos e no mundo dos empreendimentos, temos que entender que não estamos a vender um único imóvel, portanto não é uma única fração. E há aqui todo um trabalho a ser preparado que é muito burocrático. Portanto, eu ainda ontem tive a felicidade de estar a dar a formação, como há pouco estavas a mencionar, e portanto um dos maiores problemas que nós temos, não é um problema, mas é o que é que o tempo que nós temos que dedicar a um empreendimento não se compara minimamente com todo o resto daquilo que nós fazemos. Nós temos que tentar acompanhar o nascimento do empreendimento, temos que ver a nascer a ideia do que é que vai existir com o promotor. Portanto, nós temos que planificar quais são as tipologias que vão acontecer, o que é melhor, quais são as áreas, quais são os valores de venda. Portanto, é todo um conjunto de circunstâncias e de etapas que demoram meses, às vezes podem demorar anos, até que, desde o lançamento da ideia até ao pós-venda da fração. Ou seja, consideras-te de alguma forma o agente, quando chega ao contacto com o promotor imobiliário, já está a chegar tarde demais? O ideal, num cenário ideal, seria começarmos a conversar com o promotor imobiliário quando ele está a pensar adquirir ou um lote de terreno ou o edifício para a sua reabilitação. Certo. Na prática não é isso que acontece. Muitas das vezes quando nós abordamos um promotor, ou ele já está a comercializar e não está a conseguir comercializar bem e nós entramos então nessa fase e ajudamos e promovemos e vendemos, ou então já está em fases de acabamentos. E aí sim também já estamos a entrar numa fase, eu diria que não é ideal, porque não podemos dar todo o nosso know-how e todo o nosso conhecimento de forma a que as vendas sejam mais rápidas e que os imóveis sejam mais interessantes para o mercado, mas e é isso que está a acontecer essencialmente, é que estamos a entrar mais tarde do que aquilo que deveríamos ter entrado. Muito bem. Francisco, em termos de marketing, como é que se posiciona um empreendimento para atingir o seu público-alvo? Que estratégias é que têm sido mais eficazes? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite e parabenizar não só o Departamento de Marketing da Remax Portugal, como o Departamento Digital por esta excelente rubrica que acho que vai ser um sucesso e que nos permite a nós também passar aqui uma mensagem e um conhecimento que acho que é importante não só para quem trabalha na Remax, mas para todos os que tenham interesse neste mercado imobiliário. Mas respondendo à tua pergunta, indiretamente, o marketing aqui, eu costumo dizer, e o Nelson estava a falar das várias fases da comercialização e da angariação de um empreendimento, eu costumo dizer que o marketing é capaz de ser a parte mais interessante, porque essa criação e posicionamento de determinado produto, nós temos que pensar o produto desde o início, em primeiro lugar perceber quem é que é o público-alvo, perceber para quem é que se irá destinar este produto específico que é um empreendimento, e depois, como o Nelson também disse muito bem, não estamos a vender só um apartamento ou uma moradia ou um imóvel, estamos a vender um conjunto de imóveis, então temos que vender uma história, temos que vender o lifestyle, temos que perceber quem é que é o cliente, quem é que é a pessoa e de que forma é que essa pessoa quer viver naquele espaço. E eu acho que o marketing aí é preponderante, porque cria aqui uma série de estratégias sempre alinhadas com o promotor, também com o consultor imobiliário. É muito importante estarmos aqui todos alinhados na mesma direção, porque o marketing aqui é preponderante, como eu estava a dizer, precisamente para criar este conceito, criar esta história e demonstrar o lifestyle que esse produto
produto possa vir a ter. Ou seja, de uma forma geral, o que acontece é que a maioria dos agentes não tem as ferramentas ou o conhecimento ou as valências necessárias para o poderem fazer sozinhos, não é? Dessa forma, e como a verdade é que pertence ao Departamento de Empreendimentos da Remax, a Remax Portugal agiu nesse sentido, no sentido de tentar apoiar mais o agente, e precisamente por isso, se pudesse explicar um bocadinho o que é que o nosso Departamento de Empreendimentos pode fazer para ajudar um agente que, na verdade, não tem essas competências, não sabe como apresentar essa proposta de valor a um promotor ou um construtor. Como é que nós podemos ajudar? Muito bem, essa foi uma lacuna que nós identificámos no mercado. Percebemos que as mediadoras não tinham o apoio necessário, ou na sua globalidade não davam o apoio necessário que a maior parte dos promotores necessitava, e então, com a criação deste departamento de empreendimentos, nós queremos estar precisamente desde o início. Como o Nelson falou há bocado e muito bem, o ideal era entrar quando o construtor ou o promotor ou o investidor adquire o terreno, adquire o lote de terreno e começa a pensar o seu projeto. E nós queremos entrar precisamente nessa fase, e por isso temos uma equipa agora disponível para os agentes Remax, naturalmente, que vai de encontro precisamente a esse momento, ou seja, ajudamos no estudo de mercado, ajudamos no desenvolvimento do projeto, na criação do branding, que é importantíssimo hoje em dia trabalhar o empreendimento como uma marca, não só como um produto, mas também como uma marca, criar toda essa dinâmica, todo esse lifestyle que existe nesse determinado empreendimento, porque, como eu estava a dizer muito bem, e aqui o marketing é muito importante mais uma vez, e esse apoio também é dado por nós Remax Portugal, este desenvolvimento desse conceito. Acima de tudo é essencial que exista um conceito que esteja alinhado também com as expectativas do promotor. Muito bem. Nelson, voltando aqui à questão da parte comercial, da angariação de empreendimentos, e pensando que se calhar muitos dos nossos colegas já ouviram objeções que se prendem muitas vezes com o valor dos nossos honorários, qual é que seria a tua dica mais importante? Como é que tu consegues justificar que os teus honorários com a tua proposta de valor ao promotor ou ao construtor? Eu honestamente não tenho passado por a questão dos honorários. Eu acho que, aliás, é sempre uma questão que eu renego para segundo plano, porque eu acho que o importante aqui não é se é 4%, se é 5%. O que é importante aqui é eu saber o que é que eu vou fazer para acrescentar valor ao promotor, porque o promotor está no mercado. O promotor provavelmente já não é o primeiro nem o segundo projeto. O promotor conhece N consultores imobiliários. Portanto, ele sabe como é que trabalhamos, quais são as marcas que trabalham, tudo isso ele já conhece. Portanto, aquilo que eu faço sempre ver é, quando eu me sento com o promotor, ou o dono de obra, ou o construtor, quer que seja, portanto, o que é que eu posso aportar de valor à pessoa, ao promotor neste caso concreto. Por exemplo, há uma coisa que eu faço, que é, eu gosto sempre de estudar a história da empresa com quem eu vou estar. Gosto sempre de o fazer. É a marca A, B, C ou D, eu sei o histórico todo dele, eu sei o track record todo dele, eu sei se tiveram vendas, se não tiveram, eu sei quais são os projetos onde eles tiveram mais dificuldade e porque é que tiveram mais dificuldade. Porque depois, quando eu estou a falar com ele vai sentir que eu sei e sinto as dores dele. Portanto, e vais antecipar, se calhar, algumas objeções. Não, exatamente, mas é que o facto de estarmos a criar o rapport com ele, não é? Isto não é nada de novo para nós quando estamos a criar rapport com os clientes, é algo que vai nos ajudar muito no futuro e a conversa vai fluir. Porque se nós lhe dissermos, olha, eu acho que devemos fazer assim, porque o valor de venda, nós temos uma base de dados fantástica que nos permite saber isso. Os valores são estes e vai acontecer isto ao contrário do que aconteceu consigo naquele projeto ou naquele projeto. Ele vai saber perfeitamente que tenho conhecimento, sou expertise, estudei-o perfeitamente, posso ser uma mais-valia e o valor da comissão nem sequer se coloca. Agora, vai-se colocar sim, quando muitas das vezes, e se calhar eu num passado recente também o fiz, vamos ter com o promotor e o que falamos é das unidades que temos para vender e qual é a tabela de preços e as comissões. E aí vai ser meio caminho para estarmos a ter problemas com as comissões, porque isso vai ser um assunto sério, porque depois tudo o resto passa ao lado, o que não pode ser. Ou seja, na verdade, aquilo que dizes é que há um ponto em comum na angariação, quer seja de empreendimentos ou do mercado residencial normal, portanto avulso, que é o tipo de relação que tu consegues desenvolver e a tua proposta de valor para com o teu cliente. Claro.
poderá ser individual, ou neste caso avulso, ou não. Exatamente. Não é um conjunto. Exatamente. Muito bem, Francisco, gostava de perguntar quais são as tendências de marketing para o mercado dos empreendimentos dos próximos tempos. Muito bem, temos que posicionar isto aqui de duas formas, ou seja, quando falamos de empreendimentos de luxo, falamos de determinadas tendências, quando falamos de empreendimentos para a classe média, classe normal, assim dizer, acho que devemos pensar de outra forma a nível do que são as suas tendências. No mercado de luxo estamos a observar muito a tendência dos empreendimentos com marca, ou seja, marcas de luxo a apoiarem determinados empreendimentos, está a acontecer, ou seja, marcas de luxo associarem-se à construção, já acontecia muito a nível internacional, está a começar a acontecer também, mas também em o Portugal. que refere são joint ventures de marcas fortes da área da construção, é isso? Não, na área de marcas de luxo mesmo, ou seja, temos exemplares de marcas de luxo como a Gucci, por exemplo, como a Louis Vuitton, a Porsche, marcas de luxo que se estão a associar a uma espécie determinados de product empreendimentos. placement. Precisamente em que colocam a sua marca e valorizam acima de tudo o que é o empreendimento. E depois, eu acho que é o tema mais atual hoje em dia, é a sustentabilidade. E a sustentabilidade é uma tendência, eu acho que não é só uma tendência, já é mesmo uma certeza no que é o dia-a-dia da construção. A poupança do nosso mundo é uma preocupação cada vez mais, já não é só uma obrigatoriedade da legislação que existe na construção naturalmente e que todos nós conhecemos, mas também é uma tendência que é muito utilizada na comunicação e no marketing. Ok, então tu consideras que se calhar algumas gerações são mais sensíveis a esse tema, verdade? Mas achas que há possibilidade de um cliente comprador optar pela compra de um imóvel por ser um imóvel mais ecológico ou por ter um cuidado ambiental que outro não teve na sua construção? Eu não tenho dúvidas hoje em dia, até primeiro por uma questão de poupança de recursos. A poupança de recursos também está relacionada diretamente com a poupança financeira, portanto acredito logo nessa premissa, e depois porque todos nós estamos aqui hoje em dia também com alguma responsabilidade social, e eu acredito que um cliente comprador hoje em dia também já tenha essa preocupação. A sua pegada ecológica. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Nelson, e pegando um bocadinho neste tema da sustentabilidade, é um tema que tu abordas com os teus construtores ou eles pedem-te conselhos? O que é que será um produto que o cliente, que seja apetecível para o comprador hoje em dia? O ideal seria que eu te dissesse que sim. Não é na prática, não é? Não é? Tirando um ou outro que é um pouco mais aberto nesse aspecto, mas na sua generalidade não é verdade. Agora, é facto aquilo que o Francisco estava a dizer, é que cada vez mais começam-se a preocupar com a questão da sustentabilidade. Até um passado recente, o que nós considerávamos sustentabilidade era os painéis solares. Quer dizer, exato, a certificação energética. Toda a gente, quando se falava energia, é painéis solares. Hoje em dia é muito mais do que isso. E Portugal continua a estar na rota de investidores um pouco por todo o mundo. E esses investidores há muitos anos que já estão habituados a esse tipo de serviço e de benefícios. E é normal, principalmente os países nórdicos, que desde sempre tiveram uma vertente muito ligada à natureza, ao friendly, ao ecossistema, é muito normal que eles, quando chegam cá, já eles próprios também começam a questionar, mas porquê é que não tem isto? Mas nós sempre tivemos aquela questão de um país com tanto sol, porquê é que não tem isto? Porquê é que não tem aquilo? Porquê é que não aproveita os seus recursos Exatamente. naturais? E o que é facto é que hoje em dia os promotores, pelo menos os mais profissionais, já começam também a tentar ter alguma coisa que se coadune com as necessidades dos compradores. Sim, a minha pergunta estava relacionada um bocadinho com a parte do aconselhamento, ou seja, consideras que quando um promotor ou um construtor, se calhar mais um construtor, porque não tem tantos recursos, se calhar não tem tanta informação, é capaz de se apoiar num especialista local no sentido de o aconselhar o que é mais absorvido pelo mercado naquele momento, quais é que são os valores praticados naquele momento, naquele local, ou seja, consideras que um especialista local será um fator determinante para que um construtor escolha para o representar num processo de comercialização? Nós neste momento nós temos que estar integrados no ambiente onde trabalhamos, não é? E até um passado muito recente, porque
nós temos um parque imobiliário curto para as nossas necessidades, portanto tudo aquilo que nós colocávamos no mercado era rapidamente absorvido. E os construtores sabem isso perfeitamente e os promotores sabem isso perfeitamente. E não têm a necessidade de estar a fazer outro tipo de investimentos, independentemente se estão sustentáveis ou não têm necessidade de o fazer porque o produto escoava muito rapidamente. E ainda hoje em dia tem muita relutância, a não ser que seja um promotor já com uma visão um pouco mais abrangente e que esteja focado em mercado internacional, são muito relutantes a fazer esse tipo de implementações. Mesmo que o consultor imobiliário chegue lá e diga-lhe que pode não aumentar muito o valor comercial de venda, mas consegue atingir um maior número de clientes, etc. Continuam a ser muito relutantes em o fazer. Não fazem, continuam a fazer uma construção tradicional, muito virada com aquilo que eles conhecem e o know-how deles, e é muito difícil. Pessoalmente é muito difícil. Conheço meia dúzia de promotores que o fazem, mas porque estão direcionados para o mercado internacional essencialmente. Muito bem. Francisco, outra pergunta para ti que está relacionada com a tua experiência. Tiveste alguma experiência com algum promotor que tivesse ajudado na construção de um branding forte e que impulsionasse as vendas? Sem dúvida. Nós queremos precisamente, nós já, enquanto departamento de marketing, já dávamos esse apoio a alguns promotores. Não vale a pena estar aqui a referir casos claro. em concreto, mas apoiamos desde o início da definição do conceito, como eu estava a dizer, perceber quem é que é o público-alvo, definir o público-alvo, que é essencial, a segmentação da mensagem é essencial, nós em primeiro lugar sabemos para quem é que estamos a falar. E aí o marketing tem um poder preponderante e nós temos feito isso e apoiando muito os promotores. E depois dando-te exemplos assim de uma forma mais geral, conseguimos criar desde a marca, desde o conceito, o estilo de vida, até aconselhar também, aqui já não tanto direcionado para o marketing, mas para a parte mais comercial, que tipo de tipologias é que seriam mais rentáveis, que tipo de tipologias é que poderiam ser vendidas de uma forma mais rápida, e portanto é este trabalho em conjunto que nós fazemos, em que o marketing está sempre alicerçado a este departamento que nós queremos oferecer também aos nossos clientes, construtores ou promotores. Nelson, e pegando um bocadinho aqui nas palavras e neste aconselhamento que o Francisco refere, tu consideras que nesta altura, o que é que tu achas que são as objeções mais comuns de um promotor ou de um construtor para te escolherem como o seu representante para o mercado? Qual é que é a objeção para as objeções que mais ouves? Mas isso não é objeção, isso não há objeções, não é? Estou a brincar. Não, neste momento, o mercado de desempreendimentos, e ainda falando um pouco daquilo que eu estava a dizer há pouco, a oferta continua a ser muito escassa em relação à procura. Portanto, nós temos vários colegas capazes também de trabalhar empreendimentos e de o trabalhar bem. E portanto começa logo aí, não é? A questão da competitividade, e há colegas que o trabalham bem, portanto aqui não é a questão do que é que eu posso aportar mais ou não, isso depois já é a parte pessoal, mas em termos de profissionalismo trabalham bem. Ou seja, essa objeção que estás a referir é uma coisa como porque eu ia trabalhar consigo? Exatamente, qual é o valor que aporta, o que é que eu ganho com isso? Exatamente. Portanto, na prática, o que nós temos que fazer, e é impossível trabalhar todos os empreendimentos que há no mercado, é impossível nós prestarmos um bom serviço nesse aspecto, porque exige muito tempo, um empreendimento exige muito tempo, e eu às vezes contra mim falo e custa-me adormecer, porque há coisas que eu podia ter feito que não fiz por uma questão de tempo. E, portanto, às vezes, nós próprios, também consultores, temos que tomar a decisão do que é que queremos fazer e quantos empreendimentos é que queremos trabalhar. Mas em relação às objeções de um promotor para comigo, muitas das vezes, eu quando não tenho ou quando não consigo ficar com a angariação, nem se prende tanto com a questão do que é que eu posso aportar ou não. Às vezes há a questão já de uma relação muito forte com o consultor imobiliário, com um determinado consultor imobiliário, que fez o seu trabalho bem, porque senão claro. Nem sequer estaria em questão essa situação. Portanto, eu acho que para um consultor imobiliário que queira trabalhar em empreendimentos, o primeiro grande problema é o facto de haver já colegas que os trabalham e não há muitos empreendimentos para trabalhar neste momento. Se nós nos focarmos em Lisboa, entre a Remax e mais uma outra marca, e mesmo dentro dos consultores da Remax, se calhar temos um consultor
pode ter 1, 2, 3 empreendimentos e não tem mais do que isso. Portanto, o grande problema começa logo a ser em relação à oferta de empreendimentos. Ou seja, tu achas que logo naquilo que é um plano de carreira Sim. ou objetivos na vida de um agente será a especialização? Ou seja, se eu me quiser especializar em empreendimentos, Sim. aquilo que eu tenho que contar é que vou ter que ter, no fundo, aqui uma proposta de serviço brutal, não é? Sim. Até para poder acompanhar aqueles que já o fazem. E tens de criar a tua pegada. Mais uma vez, ainda ontem estávamos a falar isso, eu sou muito defensor, nós temos que dar os baby steps, né? Ninguém aprendeu a andar e portanto, ninguém nasceu a andar. E portanto, eu digo sempre, peguem, quando querem começar a trabalhar em empreendimentos, comecem a falar com construtores pequenos, que estejam prédios de 6, 7, 8, 9, 10 unidades, deem tudo o que podem dar, aprendam tudo o que possam aprender, inclusivamente processos camarários, como é que se faz licenciamentos, etc, etc. E aí sim, ir crescendo de um ponto de vista gradual. É importante muitas das vezes também nos juntarmos e unirmos a colegas, portanto, mesmo de lojas diferentes. E já o fizemos no passado. E já o fizemos, portanto nós sabemos a dor que é. E, portanto, é muito importante estas sinergias, é muito importante. Porque se as pessoas pensam que vão bater à porta de um promotor, principalmente até se for um promotor da praça, que já trabalha nisto há vários anos e que chega lá e que vai angariar o empreendimento, até pode angariar, mas provavelmente não vai fazer um bom serviço. E se calhar vai ser a primeira e última vez que vai angariar. E isso também não é isso que nós queremos. Portanto, começar de pequeno, começar em prédios pequenos, vai crescendo, vai progredindo, vai aprendendo, vai chorando, vai ganhando e aí sim está pronto para outros voos. Francisco, e esta pergunta eu acho muito importante, porque na verdade o mercado não se divide em Porto, Lisboa e Algarve, não é? Nós sabemos que o mercado, de facto, a oferta é maior nestas grandes cidades, mas na realidade acontece que por todo o país, até em zonas mais rurais, se calhar com outra escala, nós encontramos mais construtores e temos lá colegas a trabalhar em estas zonas. E o que é que para ti, quais é que são as diferenças que tu consegues identificar naquilo que é um agente que está numa localização se calhar mais remota, mas que de alguma forma pode impactar na venda deste construtor? Muito bem, o que o Nelson disse também ainda agora, e voltando a pegar no que ele estava a referir, por exemplo, quando estávamos a falar há bocado do tema da sustentabilidade, que é muito interessante para promotores que trabalham no mercado internacional, e se calhar já não é tão interessante para um promotor ou para um construtor mais pequeno e que realmente quer começar a alavancar o seu negócio, começar a criar também escala no seu portfólio, e por isso acho que as grandes diferenças estão aí mesmo, é perceber quais é que são as necessidades de cada cliente, de cada promotor, de cada construtor, e nós aí, o que é que nós podemos fazer essencialmente? É dar este apoio para que nós sejamos principalmente o braço direito desse construtor. Agora, se me perguntares quais é que são as grandes diferenças, é precisamente aí no que à escala diz respeito, porque na qualidade da construção temos construtores em todo o país, no norte, no centro, no sul, em zonas mais rurais, zonas mais urbanas, que já constroem muito bem, que já têm preocupações muito acima da média, que não constroem só aquele prédiozinho. Também temos esses, naturalmente, mas eu estou a falar numa forma global, que o mercado já está também a evoluir de tal forma em que até os construtores mais pequenos já têm preocupações muito, muito acima da média. E já agora, Nelson, eu tenho aqui uma questão, porque acho muito importante e acho relevante o que falaste, porque de facto os grandes promotores que já têm certamente bastantes agentes que têm relação e que trabalham há alguns anos e que portanto será muito difícil, mas achas que tudo o que são construtores pequenos, e vou falar da área da Grande Lisboa, porque é a área que tu trabalhas, mas eu diria que Grande Porto, Grande Lisboa, em todo o Algarve, consideras que todos estes pequenos construtores já foram abordados por um agente Remax? Não. Não. Aliás, é fácil nós andarmos pela rua e detectarmos situações de possíveis projetos futuros que nunca ninguém falou com eles. Aliás, eu às vezes, todos nós, consultores imobiliários, há alturas da nossa vida que passamos por ali, olhamos, mas já alguém falou. Isto é o nosso subconsciente, inconsciente a corromper, não é? Claro. E isso é terrível, porque Lisboa é muito difícil trabalhar o mercado em Lisboa, porque não há muito espaço também para construir, não é? Quer dizer, o que existe são reabilitações, mas mesmo na periferia de Lisboa há inúmeras situações e vemos colegas às vezes a aparecerem com determinado tipo de projetos, portanto, eles existem
E há espaço para muito mais pessoas trabalharem os empreendimentos. Mas o que é facto é que nós às vezes olhamos para o lado e... Nem sempre as oportunidades acontecem no mundo digital, não é? E se estivermos sentados, na verdade, a olhar para um computador, podemos também perder muita oportunidade que aparece na rua, naquilo que é o dia-a-dia do trabalho do posicionamento geográfico, de andar na rua, de conhecer, de perceber o que é que está a acontecer ali, se há imóveis para reabilitar, se existem terrenos. Sim, mas nós temos ferramentas... e ainda ontem estávamos a explorar isso também, quer dizer, há imensas ferramentas que nos permitem dizer o que é que está a acontecer em tempo real. Não é? E então fala-nos de algumas. Todos nós, por exemplo, sabemos o que é um pipeline imobiliário, não é? Portanto, nós conseguimos um pipeline, nós sabemos o que é que entrou, em que fase é que está, número de fogos, em território nacional. Portanto, para alguém que quer trabalhar, por exemplo, a questão do empreendimento, é extremamente fácil de aceder à informação. Depois... Então, imagina, eu começo hoje aqui a minha jornada no mercado imobiliário e eu decido que quero começar por trabalhar em empreendimentos. Sim. Onde é que eu posso ir para consultar esse pipeline imobiliário? O pipeline através do Confidencial Imobiliário. Portanto, há lá um separadorzinho verde que diz pipeline imobiliário, portanto clica, acede através da password da Remax e tem lá a informação toda. Muito bem. Toda. Portanto, conseguem ver... desde o que é que está aprovado, o que é que não está aprovado, o que é que está em comercialização, o que é que não está... Por exemplo, mesmo até para nós identificarmos um promotor e saber o track record do promotor todo, preço médio inclusive, o preço médio das vendas, está lá tudo espelhado. Portanto, nós conseguimos aceder a essa informação toda. E é muito mais fácil, depois de eu aceder a essa informação, poder ir falar com um promotor... E ter argumentos. E ter os argumentos. Olha, eu sei que vai acontecer isto, ou vai fazer aquilo, ou está a pensar aqui. Portanto, isso é um exemplo. Todos nós temos formas de saber e aceder a listas de promotores, de fundos de investimento. Quer dizer, tudo isso são ferramentas que, para quem não se sente confortável de andar na rua, porque não nos podemos esquecer que o nosso negócio não é vender casas, não é vender empreendimentos, é pessoas. E a forma que nós temos de estar com pessoas é estar com pessoas fisicamente, não é virtualmente. Claro. E nada bate isso. Nada bate isso. O facto de nós agendarmos uma reunião, sentarmos num escritório de um promotor, de um arquiteto, de um construtor, quem quer que seja, e estar frente a frente com ele e falar com ele, não há nada que bata isso. Não há e-mail, não há Zoom, não há nada que ganhe isso. E nós, às vezes, mais uma vez, é mais fácil para nós estar à distância. Estamos numa situação de conforto, mas nós para crescermos temos que sair da zona de conforto, porque senão não vale a pena. E portanto aquilo que eu digo sempre é, há formas de nós conseguirmos saber quem são os donos. Agora a segunda fase é estarmos com os donos. Claro, e é precisamente isso, porque não estando também nos passam ao lado imensas oportunidades. Claro. Imensas oportunidades. Francisco, eu gostava de fazer esta pergunta, porque na realidade, em vários ambientes, ouço às vezes colegas nossos, agentes Remax, falar que a Remax não tem aqui, na verdade, uma tradição de trabalhar em empreendimentos e que, portanto, é muito difícil para a nossa marca conseguir crescer neste segmento. O que é que tu nos podes dizer, até aqui num ambiente de factos rápidos, o que é que tem acontecido aqui com a marca nos últimos anos? Bem, principalmente, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que é um preconceito até mais nosso interno do que propriamente quando falamos diretamente com os promotores. Os promotores têm a noção, e os construtores, que nós somos muito, muito fortes no processo de venda, e o que é que eles querem? Querem, no fim do dia, querem é que se vendam os imóveis que eles estão a construir e a promover, mas o que eu posso dizer é que principalmente nos últimos 3 anos nós temos tido um crescimento enorme no número de empreendimentos que temos no nosso portfólio, temos implementado muito, temos impulsionado aliás muito o que são as nossas vendas em empreendimentos, em Lisboa, no Porto, mais também na margem sul, no Algarve, em Coimbra, Aveiro, Braga. Eu podia aqui elencar toda esta construção que está a existir nessas zonas geográficas e que nós estamos muito fortes e somos os principais players. Se nós formos analisar os projetos, nós somos os principais players neste tipo de mercado. Agora, naturalmente há segmentos de mercado e
e nós, como uma empresa, nós somos uma empresa global, mas também não podemos dizer que conseguimos, como estava a dizer o Nelson, como um consultor é a mesma coisa, não conseguimos abraçar tudo. Podemos oferecer um bom serviço em todos os segmentos, e é isso que nós fazemos, e tanto no segmento de luxo como no segmento tradicional nós temos aumentado o nosso portfólio e temos oferecido um bom trabalho, muito devido ao facto também dos consultores serem cada vez mais especializados, e esta formação que o Nelson está agora a dar também na Remax Portugal para empreendimentos é importantíssima nesse sentido, ou seja, estamos aqui a criar sinergias para que o consultor tenha todas as ferramentas que necessita, ou seja, desde a formação a um departamento que está dedicado para este segmento, sempre a apoiar desde o primeiro dia, como estava a Nelson a dizer mais uma vez, ou seja, começar com baby steps, começar aqui a entender como é que funciona este segmento, porque é um segmento diferente. As pessoas podem achar que não, e até podem ter um contacto de um construtor que está a começar a construir os seus prédios e não sabe como é que há de continuar esse projeto, como é que há de apoiar, e nós, dentro da Remax Portugal, temos esse departamento, temos essa formação também, e por isso recorram, é o conselho que eu posso dar, recorram, porque eu acho que é importantíssimo e vão colher os seus frutos no futuro. Nelson, e já agora, achas que precisamente por isto que o Francisco acabou de explicar, tu achas que na realidade alguns promotores e construtores acabaram por perceber que, embora trabalhassem com alguns players que estavam mais direcionados para mercados de empreendimentos, acabaram por perceber que uma grande parte dos imóveis vendidos eram vendidos, ou seja, os clientes compradores eram trazidos por agentes Remax, que acabou por ter uma consequência de que, na verdade, este promotor achasse que era a Remax quem estava a vender uma grande fatia dos imóveis que estavam no mercado, até com outros players? Essa consciencialização aconteceu mais, ou está a acontecer mais agora. Ok. Porque num passado recente o mercado estava quente, não é? Portanto, e o número de transações era extremamente elevado. Eu, inclusivamente, já estive em projetos com outras marcas que quase que nem sabia quem é que estava a vender, porque reservava um, reservava outro, portanto era muito rápido a transação. O que é facto é que quando as coisas são mais lentas, o promotor também começa a olhar às vezes com outros olhos e começa a tentar perceber o porquê de o imóvel não estar a ser escoado com tanta rapidez como as outras experiências que ele tinha tido. E quando ele começa a examinar, e quando começa a ver a marcação de visitas, e quando começa a ver as propostas, ele começa a ter um caminho, ou seja, ele sabe de onde é que vêm as propostas, ele sabe de onde é que vêm as visitas. E o que é facto é que nós, na Remax, continuamos a ser aqueles que mais vendemos, mesmo quando nós não temos a angariação. E isso é uma situação que eu acho que, e também que costumo dizer, é excelente para nós continuarmos a abrir mais portas ainda, porque temos o argumento, e não há melhor argumento do que uma venda, para justificar provas dadas, não é? que nós temos o comprador, que nós fazemos as visitas e que nós temos potenciais clientes para comprar. E aí sim há pelo menos numa fase inicial, há promotores que às vezes até tinham alguma relutância em trabalhar connosco e neste momento já estão mais receptivos e dão-nos a oportunidade, o que é ótimo. Muito bem, então agradeço imenso a vossa presença e todos estes esclarecimentos. Queria deixar uma palavra, quem quiser saber um bocadinho mais de como trabalhar os empreendimentos poderá então consultar o nosso portal de formação e inscrever-se na formação ministrada pelo Nelson Santos. Da nossa parte, contamos contigo para o próximo episódio. Obrigada e até lá!